Agosto de 2022, Belém, Pará. Bruno Rafael estava em festa. Sempre focado no trabalho, suas pesquisas na medicina veterinária já estavam chegando ao fim e em breve ele apresentaria sua obra para seus colegas sulistas. Para comemorar a boa fase que soprava em sua vida, Bruno vai encontrar uma amiga para uma noite de brindes e conversas acadêmicas. Mas ao final da noite, junto com o dia, chegou também o fechar de olhos para o jovem universitário. Um fechar de olhos inesperado e inexplicável. Confira agora os detalhes desta história com a mãe e o irmão de Bruno, que tiveram que esquecer o luto e entrar de cabeça na investigação para tentarem chegar à resposta da pergunta que insiste em se repetir diariamente. O que aconteceu com Bruno Rafael? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, é super importante o sininho. Marque nas suas mídias sociais, compartilhe o canal. Fazendo isso, você consegue ajudar a gente a trazer sempre novos conteúdos, que é o que a gente mais quer ver aqui, inclusive eu. E, por favor, seja membro se puder. Se não puder, segue comigo até o final do vídeo, que você já ajuda a gente a construir esse universo do Crime Mistério S.A., e assim eu consigo trazer relatos como eu vou ter agora com a Silvane e o Aldri, que são respectivamente mãe e irmão do Bruno Rafael. Ele é conhecido como Rafael em alguns lugares e como Bruno em outros, porque ele tem dois nomes ali que se permitem. Você quer que eu chame seu filho como? De Bruno ou de Rafael, Silvane? Bruno. Bruno. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu imagino que seja muito complicado revisitar o que nós vamos revisitar aqui juntos com todo mundo, mas é sempre importante para, ou no caso de vocês, que é um caso ainda em investigação, ou casos que já passaram, para que as vítimas continuem tendo voz, e vocês aqui serão a voz do Bruno. Silvane, me conta o que aconteceu com seu filho. No dia 6 de agosto, foi um sábado à noite, ele saiu da casa dos meus pais, aonde ele morava, para ir ao encontro, supostamente um aniversário, que foi o que ele disse para minha mãe antes de sair. Ele recebeu uma ligação perto do horário de 9 horas. E aí ele simplesmente levantou, disse que ia sair e falou para minha mãe que ele ia no aniversário. E aí ele saiu no sábado à noite, no dia 6, sendo que nesse período ele postou, ele não era muito de postar nada no Instagram, nada de foto, ele nunca gostou. Mas nessa noite ele chegou a colocar na madrugada um local que ele estava e que ele estava se divertindo. Sendo que na manhã do dia 7, ele teria que estar cedo na casa dos meus pais, por conta que eles iam sair. E o Bruno sempre ficava em casa para não deixar a casa só, né? E aí ele deu o último contato dele pelo dia 7, no domingo de manhã, mandou uma mensagem para mim, porque ele também tinha avisado para ela que ia dormir na casa dela, que era onde ele gostava de vir, quando ele passava do horário, ele não gostava de incomodar os meus pais, porque já estavam dormindo, então ele passava para a casa da minha irmã, que era lá próximo. E aí ele avisou. Só que quando chegou após a meia-noite, ele não chegou, que era o horário, sempre o horário dele era esse. A partir da meia-noite para 1 da manhã era no máximo, ele já estava em casa. E aí ele não chegou, ela disse que não dormiu mais, a minha irmã não dormiu mais, preocupada porque ele não chegou. E de manhã ela mandou uma mensagem para ele, perguntando: Bruno, tu não foi para casa? O que aconteceu? Aí ele mandou via WhatsApp uma mensagem para ela,
A primeira mensagem veio toda distorcida, com palavras assim que eram incompreensíveis. Depois, ela tornou a perguntar, ela disse assim, não entendi. Aí ele mandou uma outra, que aí ela pôde entender que ele disse que ele já estava vindo. Isso lá pelas voltas das 6:30 da manhã do domingo, dia 7 de agosto. Só que depois disso, simplesmente a gente perdeu o contato com ele. Porque eu trabalho em um hospital, aí eu estava no plantão à noite. Quando eu cheguei no domingo, ninguém me falou nada, que ele não tinha retornado para casa. Elas acharam que ele ia chegar e não me avisaram nada. Até então, eu passei o domingo inteiro sem saber que ele estava desaparecido, que ele não tinha retornado dessa festa. Aí, quando foi na segunda-feira de manhã, ela me mandou um áudio, já confirmando que ele não atendia a ligação, mandaram muitas mensagens, ligaram para ele e ele nada. Aí eu também, na mesma hora, eu comecei a ligar e nada. Aí, como eu aqui trabalho na área da saúde, eu comecei a mandar mensagem para os meus amigos dos hospitais, inclusive até para o INS, pedindo se tinha alguma dado em alguém, acho que as características dele, já pensar logo no pior. Aí eu peguei, mandei, só que todos que estavam trabalhando naquele dia me mandaram dizendo que não tinha dado entrada. Aí começou a nossa procura pelo Bruno, né? Desse domingo, aliás, para mim, começou na segunda-feira de manhã, quando eu cheguei do trabalho. A minha irmã e meus pais já sabiam no domingo que ele não tinha retornado, só que eles sempre naquela esperança que ele ia chegar, né? Que ele ia chegar, vai ver, ele dormiu na casa de algum amigo, e o celular descarregou, e aí ele vai, provavelmente à tarde ele chega, e ficaram nisso esperando. E quando foi na segunda que eu tive a informação que ele não tinha dado mais notícia desde da manhã do domingo, passou o domingo inteiro, à noite, e aí na segunda-feira, quando eu fiquei sabendo, eu fui atrás nos locais de hospitais e fui na delegacia registrar um boletim de ocorrência. E de lá para depois desse boletim, começamos a divulgar no Instagram, inclusive do próprio Bruno, a gente conseguiu divulgar no Instagram dele que ele estava desaparecido. E aí veio um monte de informações, assim, inclusive a mais importante de todas, que foi de um conhecido dele que disse ter visto ele no ônibus dormindo e que ele seguiu nesse ônibus no sentido aqui Belém 40 horas. E ele viu ele dormindo no ônibus no banco de trás sozinho, mas ele disse que não chamou porque ele achou que ele estava vindo do trabalho, poderia estar cansado e ele não quis chamar. E foi daí que a gente foi saber para que sentido procurar ele. Porque até então, esse 40 horas, ele não tem conhecido algum para lá. Ele nunca andou para lá. Assim, pelo que a gente soube, de tudo que a gente escolheu de informações a respeito, se ele conhecia alguém para lá, se ele tinha ido para lá. E aí, nosso foco foi todo para lá na segunda-feira, já no dia 8, na segunda-feira, a gente montou um monte de gente aqui que se disponibilizou a ir procurar. Inclusive, os alunos da faculdade que ele estava fazendo aqui, que montaram uma equipe de busca com a professora dele, e aí a gente foi para esses 40 horas. Passamos praticamente uma semana procurando ele lá. Alguns se deslocaram para outros bairros, porque a gente recebia muitas informações contraditórias, que nesse período eu me dei conta de quanta gente existe desaparecida, porque muitas informações que, inclusive, coincidia até assim, ser ele, né? Porque a gente deu as características, a roupa que ele estava e tudo. Então, chegou muita
informação. Vídeos que mandavam para mim de outros bairros, achando que era ele, e começando essa busca que acabou finalizando no dia, na sexta-feira, no caso foi dia 12, uma sexta-feira, eu recebi a informação que ele tinham encontrado um corpo e que tinha as características dele, num rio, que inclusive esse rio passa lá onde ele desceu, no final da linha desse 40 horas, que é um transporte de ônibus, né, que ele estava. A gente foi buscar tudo que a gente pôde de filmagem, tanto é que a gente divulgou para a imprensa que estava ajudando a gente a procurar aqui em Belém. E aí eles mostraram na televisão os vídeos que o Bruno era visto descendo do ônibus e segue no sentido de um local que a gente teve lá, que é um condomínio que estava em construção e que ele desce indo nesse sentido. E aí, depois disso, a gente só sabe que depois foi encontrado o corpo dele, né? Lá nas proximidades. Só para deixar, é 6 de agosto de 2022. Foi agora recente isso. Tá, Ah, fez 6 meses ontem. vocês. 6 de agosto fez ontem, né? Anteontem. Hoje é dia Ele, 9. ele, deu, ele ficou como desaparecido mesmo, foi no dia 7, no domingo, porque até no domingo ele ainda deu notícia, né? E aí, no domingo, dia 7, foi que aí, pronto. Aí, depois das 6h30 da manhã, ninguém mais conseguiu falar com ele. O Eu que, acredito que foi nesse dia, se ele faleceu, foi nesse dia, no dia 7. Só para eu entender, como eu sou de São Paulo, muita gente também pode estar assistindo e não entendendo. Todos vocês moram em Belém, capital do E, Pará, não é? Inclusive o Bruno morava também em Belém. é, E o que são esses 40 horas? É um bairro? O que é isso? o 40 Horas é um bairro que fica em Ananindeua. Tá. Fica entre Belém e Marituba, ele fica praticamente no meio, porque a gente mora em Marituba e ele tinha saído no sentido Belém, e quando ele retornou para vir para casa, ele pegou esse ônibus 40 horas que fica em Ananindeua. E aí se a gente pensar aqui, o 40 horas, esse nome, a gente percebe que eles colocaram esse nome porque estava muito longe. Demora muito para chegar. Esse é o motivo do nome. Para chegar lá demora 40 horas, é isso? Porque assim, tipo, o pessoal ficou famoso por ser muito longe, e aí acabaram até adotando esse nome e pegou, né? E tanto é que no transporte lá no local eles usam esse nome, que é o bairro do 40 horas. Demora muito, é longe demais. E aí ele foi para lá, né? A gente vai voltar para esse dia, para esse agosto, mas eu queria conhecer um pouco o Bruno Rafael. Vou pedir para o Audrey ou para a Silvane também. Vocês podem falar juntos, tá? Só não se embolem para as pessoas poderem entender. Eu queria saber quem foi o Bruno, quantos anos ele tinha, o que ele estava fazendo, quais eram os sonhos dele, por que ele morava com a avó, não morava com... Me conta quem era o Bruno, por favor, para eu conhecer ele. O Bruno, ele sempre foi um cara muito focado nas coisas que ele queria, dos objetivos dele, né? Desde pequeno, ele sempre que ele se envolvia em algum segmento, ele mergulhava de cabeça, fazia valer, né? Ele gostava de música, tanto que desde na infância ele que me apresentou as bandas musicais, instrumentativos, que a gente tocava aqui na região, né? Participava muito, né, de desfile escolar, de bandas, enfim. Né? Atualmente, né, ele estava cursando medicina veterinária na Universidade Federal, já no quarto semestre? É, pá. No quarto semestre.
tá? Ele era muito envolvido, participava de vários projetos dentro da faculdade, fora o curso, né? Inclusive, a camisa que a mamãe está usando é de um desses projetos, do Canil e Gatil, entende? Então, ele era uma pessoa boa, que não fazia mal para ninguém, sempre muito na dele, mesmo só, que era para conversar, muito focado nos estudos dele. Ele estava namorando? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 28 anos, né? Iria fazer 29, né? Iria fazer 29 no mês de novembro de 2022. Mas não namorava, não. Ele sempre foi muito focado só nos estudos. Vocês me falaram, a Silvânia estava contando, que nesse dia específico, do dia 6 de agosto de 2022, ele vai para uma festa, é isso? Ele sai para uma festa, ele vai para uma comemoração. Ele tinha Estava na residência. Pode falar. Essa festa era comum? Ele era festeiro? Ele tinha muitos amigos? Ele saía bastante? Não, ele tinha bastante amigos, né? Conhecidos, como eu falei, da pessoal de banda. Aí tinha os amigos da faculdade também. Mas de festa, assim, ele saía quando ele tinha tempo, né? Na verdade, ele era mais de confraternizar, assim, na casa da minha tia, né? Que era o local onde ele iria dormir, sempre que ele saía, né? Que ele ia para a casa dela. Ou então, quando ele não saía para algum lugar, ele ficava confraternizando lá na casa dela, né? Aí, mas dizer que ia para festa, assim, frequentemente, não. E essa festa era de quê? No caso, ele informou que ele iria sair para um aniversário para os nossos avós lá, né? Mas posteriormente, ele foi encontrar uma amiga, né? Que ele há muito não via, não falava com ela desde o tempo que ele cursava biologia no IFPA. Aí ele estava conversando com ela, trocando mensagem com ela para se encontrarem num bar, né? Botar o papo em dia, amizade, né? Sair mesmo, normal aqui, porque ele também queria comemorar que ele estava de férias, estava saindo de férias da, do curso, né? Da faculdade. Isso aí, essa moça, eu consegui chegar até ela, porque quando a mãe me falou, na segunda-feira, né? Depois já comprovado o desaparecimento do Bruno, eu fui pesquisar, sondar, né? O caminho que ele pudesse ter feito, e através das postagens do bar, da mesa do bar, do local do ambiente que estava, um amigo reconheceu, ele me falou, olha, o bar tal, fica localizado no endereço tal. Aí eu estava para Belém nessa tarde da segunda-feira e eu fui lá. E realmente eu cheguei lá, aí o pessoal falaram, olha, essa moça estava aqui, teu irmão estava aqui, sim, eles me cederam as filmagens, eu olhei tudinho. E ele sai de lá de manhã, na manhã do domingo já, desse bar. Com essa amiga estava nesse bar também? Ficou com ele o tempo todo. Você sumiu, desculpa, eu não estou ouvindo. Eu vi todo. Eles ficam bebendo, no caso, até por volta das 4 da manhã, né? Aí, a partir das 4 horas da manhã, eles param de beber e começam a esperar os funcionários guardarem tudo para fechar o estabelecimento, para sair todo mundo de manhã cedo para a parada, né? Para ir embora, para ninguém sair de lá sozinho. Então, às 4 da manhã ele para de beber realmente, então ele não faz sinais de ficar lá, corre, né? Desorientado, assim, embriagado, entende? Aí ele, quando dá por volta das 10 para as 6 da manhã, já estava claro a filmagem. Aí ele dá as costas para a moça e vai embora, andando sozinho, sem se despedir, sem nada. Então, realmente, é ele que manda a mensagem para sua tia? A gente não. Foi do celular dele que veio a mensagem, né? Mas é que o horário da mensagem a que horas? Por volta das 6h30, 6h40.
Você está me falando que ele saiu às 6 horas do bar, 10 para as 6. 10 para 6. E vocês conseguiram outras câmeras para ir seguindo ele para onde ele está indo? Não. É, porque tem um amigo, ele trabalha nessa empresa de ônibus que ele pegou, né? Que no caso, 40 horas. Aí, através dele, nós informamos a situação, que também é amigo do Bruno. Ele foi até a empresa e foi solicitar as filmagens. Ele confirma que ele entra nesse ônibus e segue sentido final da linha. O cobrador e o motorista confirmaram. E que horas que é o ônibus? Ele está no ônibus que horas? Ele entra no ônibus a partir por volta das 6h20, por aí, 6h20, 6h25. Tem imagens dele dentro do ônibus? Não. Não, ele só verificou, mas a empresa não cedeu para ele. Ele só confirmou, ele mesmo foi lá e Ele consegue ver dentro do ônibus o Bruno. Bruno entrando, sim. Tem alguém com o Bruno? Não, ele não vê ninguém. Ele vê que ele vai sozinho para a última cadeira e fica lá, Acordado, dormindo. ele já pega e dorme. Ele senta lá e dá um tempinho. Eu imagino que seja a hora que ele mandou mensagem, né? Então, Mas depois ele... e esse teu amigo consegue ver ele mandando mensagem? Porque nesse período ele está dentro do ônibus. Ele não consegue ver ele escrevendo no celular? Não consegue. É só para saber se o celular, se é 6h40 da manhã, 6h20, pelo que você está me contando, parece que foi ele mesmo que mandou a mensagem. Então não é que alguém pegou o celular dele e tudo mais. Aí, pela rua, até chegar no ônibus, vocês não conseguiram ver, da porta do bar até a chegada do ônibus? Não, outras câmeras? O trajeto que ele tomou é bem distante. E quando nós pensamos, né, no monitoramento, foi apenas no monitoramento do ônibus. Mas o trajeto que ele fez do bar até chegar na parada de ônibus foi bem longo para a pessoa ir caminhando. Você conseguiu conversar com essa amiga do Bruno, com os funcionários desse bar? O que eles falam? Sim. Porque se ele ficou até o final, ele ficou porque conhecia as pessoas ou estava interessado em alguém que estava por ali. O que fez ele ficar até abrir o bar, até fechar o bar? Sobre a moça, ela é conhecida do bar já, ela mora nas redondezas, lá, Tá. intimidades, tanto que quando eu cheguei no bar, eles me falaram, olha, teu irmão estava com a fulana aqui, ela mora aqui próximo, se tu quiser a gente pode ligar para ela e tu fala diretamente com ela aqui, foi o que eles fizeram. Entraram em contato e deu alguns minutos ela chegou lá para conversar comigo e ela me mostrou as mensagens que eles trocavam, tudinho, e não tinha nada suspeito. O que ela fala? Por que ele vira as costas e vai embora sem se despedir? Pois antes disso, ela me contou que ela tinha oferecido pagar o Uber para ele, né, para ele voltar para Marituba, só que ele não aceitou. Ele falou que preferia esperar ficar mais claro, né, e quando amanhecesse ele iria juntamente com os funcionários para a parada, que é a mesma parada que ele ia pegar o ônibus, e iriam todos juntos, né? Só que eles estão, num dado momento, estão conversando lá os dois, através da filmagem, né? Eu verificando. Eles estão conversando e já está tudo guardado, já está claro, né? Já está dia. Aí chega uma pessoa que tira um pouco a atenção da moça, né? Da amiga dele, ela olha para trás assim. Quando ela volta de novo, ele só vai virar a costa e sair. Não teve nenhum outro motivo externo, assim. Ela não estranhou o amigo que ela não viu há algum tempo ficar a madrugada inteira ir embora sem se despedir? Sim, eu também questionei isso, né? Mas ela falou que ela também já estava com sono, tinha bebido. Já que ele quis ir embora, já estava claro, ela não impediu, né? E aí ele entra nesse ônibus. O porquê vocês não fazem ideia, mas é tão diferente assim? É um lugar que ele jamais iria ou jamais foi? Ou vocês não sabem se ele frequentava esses 40 horas?
Não, de certeza ele não frequentava, porque eu tive acesso à localização do Gmail dele, né? E através desse Gmail eu consegui tirar o trajeto que ele fazia, né? Frequentemente. E eu olhei com bastante meses, acho que com 9 meses eu olhei, fiquei procurando a trajetória e nenhuma vez o trajeto dá para aquele local, entende? O Aldri, Nunca, e o Aldri, você está virando um ótimo investigador mesmo. Você chegou até nessa parte já. Você conseguiu já. Vocês conseguiram entrar em todos. O celular dele estava com ele. Quando o corpo foi encontrado, o que, que tinha dele com ele? Nada? só para autoconcluir a outra parte, Tá. dele, possivelmente ele pode ter ido para lá por ter confundido o ônibus, porque apesar de ser o nome ser 40 horas, né, mas a coloração do ônibus, né, o modelo do ônibus é idêntico ao que segue para a linha Marituba, é azul, né? Ele é branco com uma coloração lateral azul. Então ele pode ter achado que estava no ônibus de Marituba, mas acabou indo lá para o 40 horas. Qual foi a outra E pergunta? daí eu perguntei para você se foi encontrado o celular dele. O que, que tinha? Quando foi encontrado o corpo do Bruno, tinha o que com ele? Carteira? Porque imagino que ele devia, como ele saiu, ele devia ter levado uma carteira, o celular, porque ele falou com a sua tia. Ele tinha alguma Sim, coisa assim? tinha sim. A única coisa que estava com ele era, no caso, a vestimenta, né? E os documentos, cartões, todos com ele. Ele não estava com dinheiro físico, só com dinheiro em conta. molho de chá. Isso, molho de chaves, aí, cartão do SUS, cartão de banco, cartão da bolsa que ele recebia lá da Federal. Só esses documentos. Sem ele já não estava mais com os sapatos, né? Mas possivelmente pode ter saído do tempo que ele ficou dentro da água. Sim. E, assim, o celular, novamente dentro da linha de localização que o Gmail informa, né? O celular, ele muda a rota do ônibus, acho que uns 20, 30 minutos depois que ele pega um ônibus. Então, o ônibus ele segue uma trajetória e, em dado momento, a localização muda o ponto. Então, possivelmente, ele pode ter sido extraído, né, extraviado o celular durante Entendi. estar dentro do. Entendi. Então, enquanto ele está no ônibus, o celular dele chega uma hora que vai para outro lugar. Isso, ele muda totalmente a rota que o ônibus faz Ele na pode cidade. ter sido furtado no meio desse. Estava dormindo, entra um. Possivelmente, como ele mandou a mensagem, eu imagino que ele possa ter dormido logo após essa mensagem, e o Celular na celular mão. pode ter dele ou não, né? E aí para a localização do celular? Vocês não, ele Isso aí desliga? ela muda a trajetória totalmente e depois vai para o sentido da Cidade Nova, que é um bairro também em Ananindeua. Entende? Aí foi o que a gente achou que ele poderia estar para lá, mas pro bairro da Cidade Nova, né? Mas logo após isso, o nosso amigo que trabalha lá, trabalha no 40 Sesc, horas. ele informou que viu ele no ônibus, aí foi que a gente se deslocou lá pro bairro, né? Do 40 horas. E esse amigo nem acordou ele nada porque não acordou. É, Não achou estranho ele dormindo no ônibus, gente? Não, coitado do amigo, ele é, também não é culpado de nada, mas é que não achou esquisito. É porque dá uma vontade de voltar no tempo, entrar nesse ônibus e acordar ele, né? Fazer alguma coisa. Quando ele desce, vocês veem ele descendo do ônibus. Tem isso. essa imagem que eu vi. Foi. Vocês que conhecem o Bruno, o que, que vocês imaginam que aconteceu com ele ali? Foi. A gente conseguiu as imagens dele descendo do ônibus, e não foi propriamente do ônibus, foi do condomínio que fica nas É, redondezas. isso, das imagens externas ali. Aí
a priori a gente pensava que alguém pudesse ter colocado alguma coisa na bebida, ou então durante o ônibus, né, a viagem do ônibus, alguém pudesse ter, sei lá, feito ele inalar alguma coisa que deixasse ele desnorteado, né, sem saber onde é que estava, o que estava fazendo. Porque quando ele saiu do bar, ele não demonstrou nenhum sinal de estar desorientado, né? Ele saiu normal, andando normal, atravessou as ruas normal, até onde deu para a gente observar. Ele olhava para um lado, para o outro, ele esperava, atravessava e tranquilo, entende? Então, a gente continua sem resposta em relação a isso. Também, assim, no momento, assim, com relação assim, do Bruno, como ele sempre foi uma pessoa muito responsável, ele sempre deu satisfação da onde ele estava, o que ele estava fazendo. Quando a gente vê ele descer naquele local e meio que sem saber para onde ir, eu penso que ele não estava em sã consciência, porque se ele tivesse normal, ele desceu no final da linha, ele teria pego o ônibus de volta. Porque se ele está vendo que ele estava no final da linha de um ônibus e ele percebe que ele está no lugar errado, ele teria pego de volta, porque os ônibus ficam todos estacionados lá, e aí as pessoas fazem as filas, quando o ônibus sai, aí tem um embarque, né? Então, só o fato dele não ter feito isso, e eu penso que com certeza ele não estava consciente assim do que ele estava fazendo. Não tinha noção de tempo e espaço, porque se ele tivesse no normal dele, com certeza, mesmo se ele tivesse sido roubado o celular dele, sem ele se comunicar, no mínimo ele teria conseguido uma passagem de ônibus para voltar. Até porque, aliás, lembrando agora, que ele estava com o vale digital dele, que a gente usa aqui no transporte. Então, ele teria voltado, porque isso seria o natural dele. Mas se comunicar não, porque quando eu soube que o celular dele fez essa rota diferente, eu tinha certeza que foi roubado esse celular dele, porque quando encontraram o corpo, ele estava com os documentos, ele estava com o molho de chave, mas o celular não estava, né? Então, das duas, uma, ou ele foi roubado no ônibus, ou ele foi roubado no local onde ele desceu. Não sei, né? Porque a pergunta que fica é o que aconteceu com o Bruno depois que ele desceu daquele ônibus. Sim. Né? É porque como ele estava com a carteira, vocês têm certeza que ele tinha dinheiro vivo na carteira? A amiga viu, alguém viu? Porque em princípio a carteira não foi mexida. Se fosse um roubo, teriam levado a carteira no mínimo, ou teriam... Então, assim, como ele tinha a carteira e tinha esse vale, apesar de ele não ter o celular para pedir um Uber, ele teria a possibilidade de entrar no ônibus de volta e ficar andando. Então, quando ele sai, o que dá para ver? Ele sai e entra para esse condomínio que está em construção. Ele desce do ônibus, chega no final da linha e o cobrador informa que chegou o final da linha, ele desce do ônibus e já segue no sentido desse terreno, né, que até então estava um terreno descampado, né, que eles estavam iniciando o processo de baldeamento lá da estrutura, né, do terreno. E ele entra lá e segue andando. A gente só consegue até ver certa parte dele adentrando ali as delimitações do terreno e depois a gente não conseguiu mais observar. Aldri, você falou que você acha que podem ter colocado alguma coisa na bebida dele ou ter dado algo para ele inalar. Mas por que você acha isso? Esse bar, o que esse bar tinha para poder ter pessoas que fizessem isso com ele? Porque, assim, aqui em Belém já houve relatos de pessoas que ingeriram substâncias e foram encontradas vagando pela rua desorientadas, sem saber o endereço, sem saber o próprio nome, entende? Então, a gente achou que tivesse alguma correlação. Isso está sendo comum em Belém, é isso? Pessoas que estão dando coisas para as pessoas inalarem e as pessoas ficam desorientadas? Isso está vendo? Houve bastante casos, sim,
Inclusive, na semana que ele desapareceu, houve casos relatados, né, pela mídia aqui, houve mais 2 casos de um rapaz que servia, que era militar, né, das Forças Armadas, e também estava por aí, desorientado, perdido da família, por ter ingerido substâncias aí. E o corpo foi encontrado, eu imagino que num estado de- porque ele foi encontrado que uma semana quase depois, na água. Ele estava na água? E 5 dias depois ele foi encontrado na água. Isso ajuda no desfazer do corpo. Mas o eu vou chegar na investigação, mas eu quero saber assim, o que o legista, o laudo necroscópico do Bruno diz o quê? Ele morreu de quê? O laudo em si ele dá a morte por afogamento, né, em meio líquido, ou se afogou no rio. Não dá uma outra causa externa. E já tem exames sendo realizados, conforme o laudo informou, mas o exame de grande importância, que era o exame de sangue, não pôde ser realizado porque a amostra já estava bem comprometida, já tinha muito barro. Tava- E nem Então, não, nos outros órgãos tinha nenhum resíduo, nada? Não. já estava bem, Ah, ele estava totalmente vestido? estava vestido. Então sai um pouco a possibilidade de abuso sexual e tudo mais, né? Não teria tido. Isso, Descartado no laudo. isso foi descartado. A pergunta que a Silvane fez, o que aconteceu com o Bruno? Essa pergunta a polícia está tentando responder? Como foi aí o processo de Bruno foi encontrado e agora precisamos saber o que aconteceu com ele? Vocês foram para a polícia? Como que está sendo esse processo dentro da polícia? Eles estão investigando? Estão investigando como o quê? Foi assim. E quando eu fiz o boletim de ocorrência, ela foi transferida para a delegacia de homicídio daqui de Belém, que está localizada em Sobrais. E aí tem a dona Maria Lúcia, que ficou responsável do caso do Bruno, e ela me primeira, a princípio, ela entrou em contato comigo quando a gente estava ainda fazendo as buscas pelo WhatsApp, e depois que foi encontrado o corpo, houve todo esse período foi para o ML, e aí a gente passou pelo DNA, né, que leva um tempo para sair resultado. Depois passaram meses para esperar o resultado do laudo. E quando saiu o laudo que ficou somente por afogamento, eu fui lá na delegacia para. Fiquei sabendo, não pela delegacia, que o laudo já estava em mãos, né, deles, eu não soube por lá, eu soube lá pelo IML, porque sempre eu estava lá me informando para saber quando ia sair, quando ia sair. E aí me informaram que já tinha sido disponibilizado para a delegacia, né, de homicídios o laudo. E quando eu estive lá, eu fui informada que ela, dona Maria Lúcia, estava de licença e que quem ia me atender seria a delegada Renata. E aí eu falei com a delegada Renata que eu tinha ido lá a respeito do laudo. Aí ela muito pouco soube me informar nada do que ia acontecer agora depois desse laudo. Ela disse para mim que ela desconhecia o caso, que era melhor eu esperar a Maria Lúcia voltar e me informar com ela e tirar fazer as perguntas que eu tinha. Ela só disse no momento, marcou lá de caneta uma cópia do laudo que ela imprimiu para mim e pontuou lá que foi feito isso, e não apareceu nada, nenhuma lesão corporal, nem nada de abuso, Defesa, nada. Ele não tem nenhum sinal de defesa, nada. nada. Ela disse que não tinha partes externas na cabeça, também não tinha marcas de perfuração de nada.
E foi isso que ela foi me pontuando lá. E depois fiquei de voltar lá agora, esse mês de fevereiro, que seria quando a dona Maria Lúcia está retornando. Que eu imagino que ela já voltou agora, a partir do dia 1º de fevereiro. Eu ainda não fui, mas eu pretendo ir lá semana que vem para poder falar com ela. E aí eu mesma que quero perguntar para ela como é que vai ficar. Nesse caso, já saiu o laudo, e aí? Porque o laudo dá como afogamento, isso é fato, né? A gente viu. Mas o Bruno desceu naquele final da linha com as próprias pernas dele, entendeu? Então, ele entrou num lugar que era um lugar que tinha responsáveis pelaquele local. Inclusive, quando a gente esteve lá, a gente questionou como é que vocês fazem um local desse sem portão, todo murado, mas não tem um portão aqui para barrar a entrada de pessoas. Aí, no momento, um dos chefes lá do pessoal que estava trabalhando na obra lá da construção disse: não, mas fica um segurança aqui, um de dia e um de noite. Aí eu disse: e aí? E ele não viu quando ele passou por aqui? Como que ele passou por aqui, ele não viu se o lugar dele não é aqui na portaria, né? Aqui que se ele não é pago para. Aí ele houve muitas respostas contraditórias nessa parte, porque a pessoa que recebeu a gente lá no momento disse que tinha seguranças trocando de turnos da noite para o dia. O Bruno desceu lá por volta já perto das 7 da manhã. Então, já era para ter alguém lá no serviço, né? Para pegando o serviço do outro que estava à noite. Aí houve contradição assim, porque um disse que viu e disse que ele não entrou lá. Aí o outro disse que não viu, entendeu? Então, a gente não tem nenhuma resposta com relação a isso também, porque, afinal de contas, quem é que está dizendo a verdade? Afinal, ele entrou lá ou não entrou? Aí ele viu ou não viu? Porque ficou essa pergunta que eu pretendo fazer para a delegada lá quando eu for, com relação a isso também. Porque o laudo deu afogamento, deu, mas e aí? Ele desceu lá e se afogou? Como é que aconteceu isso? Ele andou sozinho com as próprias pernas e caiu no rio? Sei lá, alguma coisa se deu para chegar nesse fato. E aí é que estão as perguntas que até agora eu da delegacia eu não tive resposta nenhuma, mas é aquela coisa, né? Quando a gente quer, a gente tem que ficar indo atrás, a gente tem que ficar indo atrás. Então, é o que eu pretendo perguntar para ela. Se o que aconteceu com essas pessoas que estavam responsáveis da portaria? Se, afinal, eles viram ou não viram o Bruno entrar lá? Ele entrou ou não entrou sozinho? Porque nas imagens ele entra só. Só que a gente não vê toda a imagem, porque existe um muro que é tipo um parapeito que tem lá, e ele sobressai da entrada. E aí chega uma hora que não dá mais para ver. Assim, depois que ele passa desse paredão lá, não dá para ver se ele, depois dali, se alguém viu ele entrar, se ele entrou sozinho, se tinha alguém lá, sei lá, de repente esperando ele. Muitas perguntas, mas até agora só perguntas de resposta, e eu pretendo ver com ela, saber o que ela vai me dizer, o que estão fazendo, o que vai acontecer agora, depois desse laudo. Porque a minha espera toda era em cima do laudo, apontasse alguma coisa que a gente pudesse ter de alguém, sei lá, que tivesse feito alguma coisa para ele, né? Mas se ele desce lá e vai andando, meio que perdido, ele desce, olha para um lado, olha para o outro, e aí ele segue para frente. E de lá para lá, ele já é encontrado já morto, entendeu? Então, tudo se deu dentro daquele terreno, o que aconteceu com ele. Esse rio onde ele foi encontrado, passa nesse terreno, é isso? Nesse condomínio que está sendo construído? Rio Maguari, um braço de rio. Ali, então ele teria entrado
ele chegaria ao rio passando por esse condomínio que está em construção. Pelo terreno, né? Como não tinha estrutura nenhuma saliente ainda, estava só no terreno. Então ele poderia ter caminhado muito bem. E outro detalhe que quando a gente adentrou esse terreno lá com os policiais, a gente olhou tudo e achamos vários locais, né, de onde tem bitucas de cigarro, locais, pontos onde as pessoas utilizam, né, para acho que utilizar, tá usando droga, essas coisas. Entende? Inclusive foi o que os policiais falaram, ó, esse ponto aqui geralmente o pessoal usa para tá fumando, né, tá usando droga, se drogando aqui. Então, se ele entrou nisso e em algum momento ele encontrou alguma pessoa que tivesse, né, drogada lá e quisesse algo dele, ou como ele já não tinha nada, né, poderia só ter empurrado ele para a água e como ele não sabia nadar, Sim. ele conseguiu mais retornar, porque Ele, a corrente do rio é muito forte, ele não sabia nadar? né. Ah, não. O, A correnteza lá é muito forte, então acho que é complicado até para um profissional mergulhar nessa. entende? Mesmo quem sabe nadar poderia morrer afogado. Ele que não sabia era óbvio que morreria. Ah, eu estou impressionado que vocês estão fazendo toda a investigação. Eu queria entender, primeiro assim, a polícia até agora não conversou com a amiga dele no bar, com as pessoas do bar, com esses seguranças, ou já conversou, já colheu o depoimento deles? Não, que a polícia, o único depoimento que a polícia colheu foi da moça do bar. Da amiga dele. E isso, mas eu cheguei a conversar com a doutora Maria Lu, e informei para ela que eu tinha conversado com um dos vigias, um funcionário aqui do local, e ele tinha me garantido que ele viu o Bruno, que ele foi até, porque era só uma corda que tinha como portão, é só uma corda. E me garantiu que, olha, eu vi teu irmão, ele veio até aqui assim, só que daqui ele não passou, ele não entrou, ele voltou. Só que as filmagens não mostram ele retornando, entende? Sim. Então, eu informei para ela e eu achei que ela iria chamar, né, vamos ver se tal funcionário lá para depor, porque que ele tinha confirmado que ele tinha voltado, sendo que ele não voltou. Ninguém, pelo menos as imagens não mostram ele retornando do terreno. O Aldri, você conseguiu entrar no Instagram, vocês puseram até no Instagram do Bruno, que a sua mãe contou, você entrou no e-mail dele, você conseguiu ver a localização do celular. Vocês tiveram acesso, tudo bem que o aparelho celular sumiu, mas hoje o celular não é um celular, né? O celular é um login e senha que você baixa e continua vivendo sua vida independente do aparelho. Você conseguiu entrar no celular do seu irmão por login e senha, pelo ID dele? Foi assim que vocês conseguiram chegar no... Porque como é que vocês conseguiram chegar no Instagram e tudo? Minha pergunta é, você conseguiu ver o que mais do celular dele? Mensagens trocadas, WhatsApp? Vocês conseguiram entrar? O que vocês viram? Isso, ele usava o notebook, né, dele de estudos, e nesse notebook tinha logado Instagram, tinha logado WhatsApp, e só que como o notebook já estava bem complicado, né, bem pesado, de muito arquivo, bem antigo, aí, mas ainda assim nós conseguimos ver as mensagens que eles trocavam, que ele conversava, né, com as pessoas do WhatsApp, nada suspeito, nada em relação nada suspeito, né? Só dele informando da faculdade dele, das pessoas que ele conversava, com as amigas dele, que ele estava feliz, que estava fazendo o curso que ele queria, sempre foi o sonho dele, entende? Então, foi isso. Aí, em relação ao celular, eu consegui também, com a ajuda de mais alguns amigos, acessar a conta do banco, né? Que era onde estava o dinheiro que ele utilizou para pagar a conta lá no DEC, que é o nome do bar.
Aí a gente acessou os extratos também, não tinha nenhum Pix, vamos dizer assim, de Sim. valores altos, a pessoa tal, nem compra suspeita, né? E, Porque eu preciso entrar na conta do banco, porque aí vinha caindo notificações no Gmail dele que estavam tentando realizar uma compra, só que posteriormente a gente descobriu que era uma conta de débito automático, então ela estava tentando fazer debitar, né, mas não tinha limite, então ficava esse processo de tentava e recusava, tentava e recusava. era uma conta que ele teria que pagar que já estava em débito automático, é isso? Isso, que Não era a era conta da alguém Net. externo tentando usar o dinheiro dele. Então não teve roubo de documentos. A última mensagem de WhatsApp que ele faz é com quem? É com a sua tia, falando já estou voltando? Sim, com a minha tia. E nesse período antes da sua tia, ou não tem ninguém, ele combinando nada com ninguém? Tô indo para sua casa, vamos se encontrar com alguém, porque por isso fizesse ele pegar esse ônibus. Não tem nada relacionado àquele bairro que ele foi. O que tinha com as pessoas daqui, né, de Marituba, porque quando ele tava, iria ter um jogo do time que ele gostava, que era o Clube do Remo. Aí ele tinha uns amigos que ele estava combinando que ele conversou na noite, né? Falou, olha, eu tô aqui em tal lugar, mas se der tudo certo amanhã a gente vai assistir o jogo. Foi isso que ele estava combinando com o pessoal aqui. E a polícia não usou nada disso que você tinha, o notebook, nada para periciar, para verificar, nada. Ela olhou o notebook, mas não teve nenhuma relevância pro caso. Porque Não, tudo que ela acho que ela observou lá, a gente entregou para ela. até para se confirmar que foi um acidente, vamos dizer. Ele andou, caiu e morreu afogado. Até para se confirmar isso, você precisa ir fechando as outras portas da investigação. É um acidente, é um suicídio, é um assassinato, é um latrocínio, é um encontro sexual que deu errado. Quais são? Você tem que ir fechando as portas para ficar com aquela que, por mais doído que seja às vezes, é a história real. Mas para isso você precisa ir. Você precisa falar com todas as pessoas, colher depoimento dos seguranças, colher depoimento das pessoas do bar, colher depoimento do motorista do ônibus. Eu não imagino que o ônibus estivesse tão cheio. Colher depoimento desse amigo que viu o Bruno. Você precisa ir colhendo para você ir vendo qual é a história que está sendo contada. Isso a polícia não fez. Olha, eu acredito assim que, olha, imagina, a gente sabe, a polícia é para isso, né? O trabalho deles é isso. Então, é isso que eu não entendo, é o porquê de não informar para a gente o que está acontecendo. Porque eu imagino que eles fizeram isso, não é possível que eles não tenham investigado tudo isso passo a passo, porque a gente que é leigo nesse assunto, a gente foi atrás das coisas para tentar entender o que aconteceu com ele. Então, eu imagino que sim. Só que eu nunca ouvi ainda, aliás, ainda não ouvi da boca dela, da pessoa responsável do caso, assim, de dizer, olha, a gente está fazendo isso, a gente já falou com essas pessoas, eu já conversei com isso. Não, até agora a gente não tem nada assim dito das próprias palavras dela, da pessoa que está responsável, da Dona Maria Lúcia. Eu ainda não ouvi dela assim que eu fui, falei com o pessoal da portaria do local onde o seu filho desceu, a gente já checou o notebook dele. Outra coisa muito importante, conseguir o celular dele não foi encontrado, mas ter acesso a tudo que ele, a todas as informações que ele teve naquele dia que ele saiu de casa e depois que ele sumiu, quebra, né, da sigilo das mensagens dele, tudo que tinha no celular dele, a ela. Isso nada até agora não foi me informado nada. Assim, Ela teve não pessoas. pediu, por exemplo, vocês têm a localização pelo Gmail, mas a polícia pode pedir a quebra a localização pelas herbes, que é mais forte ainda para você saber por onde caminhou. Isso também você não sabe se foi pedido. Pois é, ela não me
passou nenhuma informação relacionada a isso. Eu acredito que eles tenham feito, mas eu não sei se é proibido falar o que está acontecendo, porque está em investigação, né? Eu, na verdade, conheço, assim, se ela não fala, porque não pode. E se ainda está em investigação, não pode falar o que está fazendo. Eu suponho que só pode ser isso, porque tudo que a gente investigou aqui, que a gente sabe, que a gente conhece de informação, de internet, de tudo, a gente procurou. Então, a polícia aqui ela é preparada para isso, né? Então, eu acredito que Sim. eles tenham feito, porque até agora ela não falou nada. Não é incomum a polícia não passar tudo, até porque a investigação pede, como você mesma disse, sigilo. Porque quanto mais em sigilo você tiver, mais uma investigação chegará rápido no local, provas não serão. Porque, por exemplo, você é uma mãe e você é um irmão reais que estão em busca de justiça pelo Bruno, seja um acidente ou não, mas vocês querem saber qual foi a história. Vocês não fizeram nada com ele. Muitas vezes a polícia também se depara com o irmão que matou a mãe, com a mãe que matou o irmão, com a mãe e o irmão que matou o filho, mataram o filho. Então, essas pessoas eles ficam dentro da delegacia querendo saber como é que está tudo, não para saber se vamos ter justiça, mas para saber se a polícia está chegando perto de mim. Então, a polícia trabalha, é natural a polícia trabalhar com esse distanciamento dos familiares e não passar tudo. O que eu pergunto é se ela tinha feito, se vocês sabiam que ela pode ter feito. Acredito que sim, porque não é ela que faz, né? Não é a delegada, são os investigadores. O delegado pode estar de licença, mas a investigação tem uma continuidade. Como vocês mesmos me falaram que foram à delegacia e falaram com uma outra delegada que estava tomando conta do caso, ali, e ela mesma não sabia de nada, eu achei estranho, porque ela até te passa um laudo. Então, se ela te passa um laudo, ela poderia ter te contado, olha, já estamos falando com as pessoas, já falamos com 25 pessoas, já colhemos 15 depoimentos, já temos informações sobre, mas eu não posso te passar, mas pelo menos você saberia que o trabalho está sendo feito. É isso que vocês querem saber, se está sendo feito um trabalho, é isso? Porque foi que ela não me informou nada. Inclusive, eu falei para ela, o caso o Bruno, Rafael, universitário, que desapareceu, foi encontrado afogado. Eu falei uma parte para ela para ver se ela recordava do caso. Ela falou que ela desconhecia, que ela não podia falar muita coisa. E aí, quando eu percebi que ela não sabia, eu achei até melhor nem perguntar mais nada. Aí eu disse, não, eu vou esperar a dona Maria Lúcia voltar da licença dela em fevereiro, e aí eu falo com ela pessoalmente, e aí sim dela eu quero ouvir e saber o que ainda estão fazendo com relação ao caso do Bruno, que saiu o laudo, mas eu quero saber o porque assim, a própria delegada, na última vez que a gente nós falamos, ela cogitou a possibilidade do Bruno ter ido para lá por vontade própria. Foi por isso que quando ela falou isso para mim, foi por isso que o meu filho, que está aqui do meu lado, foi ver as questões do celular dele, todo o trajeto dele para saber se ele tinha alguma amizade para lá, se ele tinha algum conhecido para lá, porque quando ela falou isso, ela disse não, ele poderia ter ido lá por livre e espontânea vontade, ele mesmo ter pego e ter ido. Aí eu disse, mas ele não conhecia ninguém para lá, ele nunca foi lá. Pelo celular dele a gente viu que ele, dos meses atrás que antecederam a morte dele, muitos meses atrás, o celular não apontou nada dele indo para lá, ou até mesmo tivesse ido conhecer o local. Digamos que ele escolheu ir para esse local e aí ele foi primeiro lá conhecer, não onde eu vou, onde eu pego, onde eu desço, tudo. Não existiu isso. Só que quando ela falou para mim que poderia ter sido partido dele, a vontade dele ter ido para lá, ou até mesmo ele mesmo ter se afogado por vontade própria. Ela cogitou isso para mim. Eu disse, eu sei disso, porque a gente pensa nisso, a gente também, claro que a gente pensa que poderia ter sido da vontade dele. Só que acompanhando todo o histórico dele dos meses que ele estava na faculdade,
tudo que ele falava e que ele se expressava, ele não tinha nada que pudesse pensar que ele quisesse tirar a própria vida dele. Não, muito pelo contrário. Ele estava trabalhando no último projeto que ele ia apresentar em Curitiba, em novembro, que seria um mês após, no mês de agosto ele faleceu, quando passaria outubro, em novembro ele viajaria para Curitiba, que ele ia participar de um congresso lá. E ele estava montando já todinho o trabalho dele de apresentação, já estava pronto, eu tenho tudinho, estava tudo num salvo em pendrive, tudo pronto. Dona Silvânia, eu imagino. Esse é o que eu chamo do arrancar, né? Quando você é arrancado do outro, deve ser uma dor dilacerante. Só para justificar e corroborar um pouco com o que a delegada falou para a senhora, foi o que eu disse aqui há pouco. Eles têm que fazer vários caminhos. Pode ser suicídio, pode ter sido vontade própria e virou um acidente, pode ter tido a inalação, pode ter tido tudo. Por isso você tem que ir investigando todas as possibilidades e tirando e descartando e ficando com aquela que é a final. Então, pode ser, pode tudo. É a investigação que tem que comprovar que esse é o caminho ou que é o outro que é o que aconteceu. A senhora acha que aconteceu o quê? Eu acredito que fizeram alguma coisa com ele lá dentro daquele terreno, onde ele desceu, ou se quiseram tirar alguma coisa dele que ele não tinha, porque ele desceu lá, talvez quisessem roubar o celular, ele não tinha, e quisessem dinheiro, ele não tinha, porque ele estava só com os cartões, talvez por maldade, né? Porque hoje em dia as pessoas tiram a vida do outro por nada, e aí, naquele momento, se ele se deparou com alguém que quisesse roubar o celular dele, o dinheiro, e viu que ele não tinha, simplesmente pode ter tirado a vida dele lá naquele rio. Por raiva, né? Porque não conseguiu nada daquela pessoa naquele momento. E aí fez isso por esse motivo. A única coisa que eu penso que ele desceu naquele local, se ele entrou naquele terreno, um local totalmente aberto lá por trás, onde dá desse rio, e sei lá se tinha pessoas usando drogas lá dentro, viram ele uma presa fácil, né? Uma pessoa perdida, sem conhecer ninguém andando por lá, e eles com certeza perceberam que era desconhecido dali daquele local, porque ele nunca andou para lá, e simplesmente decidiram fazer isso com ele. Eu penso, né, hoje, dessa maneira, assim, que a morte dele aconteceu dentro daquele local para onde ele foi. Agora, se ele fez isso porque ele quis, ou se ele foi jogado por alguém lá dentro, essas perguntas que ficam, né? De saber o que aconteceu, porque lá naquele local existe um condomínio ao lado que reside pessoas. Já tem moradores no condomínio ao lado. E lá nesse condomínio, a gente viu locais que tem câmeras que apontam lá para dentro desse terreno, entendeu? Então, eu não acredito que ninguém viu nada. Eu sempre fui uma pessoa assim que gostava de assistir programas de investigação. Eu sempre fui assim, sempre gostei de assistir. Então, a gente passa a assistir esses programas e aí a gente começa a prestar atenção em detalhes, em coisas que na hora da nossa agonia, assim, a gente não percebe. Só que lá, naquele dia que a gente entrou nesse terreno com a polícia, a gente viu câmeras desse condomínio ao lado que se direcionavam para dentro desse terreno. E também existem moradores lá. E, para mim, não existe crime perfeito, nada que a pessoa tente fazer às escondidas, ela nunca fica, sempre existe alguém que vê. Sempre Sim. tem alguém que vê, mas assim,
inusitado na hora que possa aparecer, assim, se ele tivesse decidido ir sozinho, ou se alguém jogou ele naquele rio e achou, olhou para um lado, olhou para o outro, disse que ninguém estava vendo, eu vou fazer, mas sempre tem uma testemunha. O que é triste das testemunhas é elas se manifestarem muito, muito depois. Sim. Assim, que uma coisa que poderia ter sido resolvido bem antes, né? E aí, infelizmente, as pessoas, eu entendo que as pessoas têm medo de falar, elas não querem se envolver, até porque moram no local, elas têm medo de falar, até porque se houve alguém que fez isso lá dentro e a pessoa viu e ela mora naquele local, ela vai temer que aquela pessoa vá atrás dela, de sofrer alguma violência, né? Eu imagino que é por isso, mas existe moradores ao lado que tinha câmeras para lá, que eu tenho certeza que se essas câmeras filmavam o que acontecia lá dentro, naquele terreno, tanto de dia como de noite, e também meu coração diz que alguém viu o que aconteceu. Essas câmeras, Audrey, vocês conseguiram? Vocês conseguiram essas câmeras? Essas outras que sua mãe está falando? No dia que nós entramos lá com a polícia no terreno, eles verificaram, foi informado. Foi eles que apontaram, olha, tem câmera aqui apontando para o terreno. Só que eles não foram, porque como é um condomínio, dentro do condomínio tem a residência da pessoa, dona, né, dessa câmera, que estava na casa desse residente lá desse condomínio. Então eles não chegaram a ir na residência, não foram lá pedir as câmeras daquele local. As câmeras, as imagens que eles tiveram foi o que a gente conseguiu da parte da frente do condomínio, que é Portaria, né? da portaria, e aponta lá para a rua, que foi o que viu ele descendo do ônibus, mas essa Nossa, lá de dentro. a polícia não foi atrás dessas câmeras, gente. Até para comprovar que foi um acidente. Pode ter sido, mas você precisa comprovar. Você não pode ficar na imaginação. Você concorda com a sua mãe, Audrey, disso? Sim, Você acha que foi esse o caminho também que aconteceu? sim, concordo. Se a polícia foi até as câmeras, né, pelo menos não foi informado para a gente que foi verificado. Eu torço para que a polícia tenha feito esse trabalho de investigação mais apurado, até para que vocês tenham a melhor das respostas, que é a verdadeira. Por pior que seja, a gente precisa saber o que aconteceu. Porque eu imagino essa angústia que vocês estão passando de... Por que aconteceu? Porque o Bruno, pelo que vocês me contam e me relatam aqui, ele não tinha um perfil para suicídio. Pode ter sido... pode ter sido, ele pode ter caído, ele pode ter sido jogado, ele pode ter sido, como sua mãe falou, uma vítima de um assassinato, sem ninguém saber quem. Mas precisamos tentar chegar a esse autor. Se ele estava por ali, ele pode fazer isso com outras pessoas também. Espero que vocês tenham uma resposta em breve, porque eu acho que essa ausência dessas perguntas todas sem resposta deve ser devastador. Deve ser horrível. Eu tive acesso a uns áudios que alunas de lá da faculdade mandaram para mim, falando de... porque assim, como era o Bruno na faculdade. Porque a gente só conhecia o Bruno em casa, né? E também, pelo que ela mandou para mim, a moça que recebeu ele no primeiro dia que ele iniciou a faculdade dele lá de medicina veterinária, só era, assim, tipo, só elogios. Ele era uma pessoa que ajudava todo mundo lá. E ele acabou se tornando o que ela foi para ele no primeiro dia. Ele passou a receber os calouros, né, que estavam na faculdade. Ele que apresentava tudo para eles, explicava tudo, e se disponibilizava a ajudá-los no que eles precisassem. Afinal, aquilo ali era um mundo desconhecido, né? Para quem está chegando.
E os áudios que ela me mandou dele só eram coisas boas, ele estava feliz do que ele estava fazendo. Então, é saber o que aconteceu com ele lá dentro. Realmente, se for duro saber que talvez possa ter partido dele, não sei, mas que teria que ter uma resposta, teria, para saber o que aconteceu com ele lá, para ele chegar nesse afogamento. Sim. Né? É só o que eu espero da polícia. É dar uma resposta do que aconteceu com ele depois que ele desceu naquele local, onde ele não conhecia ninguém, para que alguém quisesse fazer mal para ele. Alguma pessoa vingativa, não sei, eu não sei o que aconteceu, né? E existe pontos lá que essas câmeras talvez dessem a resposta do que a gente quer saber, para ele ter chegado nesse rio, o que aconteceu, né? E eu tenho certeza que nesse condomínio ou lá perto alguém viu, alguma câmera pegou essa imagem dele, porque era de manhã, era 7 da Então, manhã. era isso que eu ia falar, já era um horário normal, 7 e pouco da manhã, as pessoas já vão à padaria, já saem. Eu já estou indo na rua 7 horas da manhã. Não é 4 da manhã. Ali é um lugar movimentado de gente, pela câmera que eu vi não tinha ninguém. Mas é um lugar que as pessoas andam muito, tem muita gente pelas ruas. Tem, tem empresas, como é uma, digamos assim, beira de rio, aí tem empresas que utilizam, né? Tá. Mas É, era sábado, né? era um domingo. E Domingo, era então, o é de sábado para domingo. Sábado ele vai pro bar. Tem menos pessoas, então. domingo e era o final de linha, né? Vamos dizer assim, ela é de lá que parte o ônibus para fazer a rota dele na cidade, entende? Entendi. Inclusive, o Bruno foi a última pessoa a descer. Depois claro, do motorista cobrador, o Bruno foi a última pessoa a descer. Já sai foi, Entendi. foi, É, Audrey, muito, assim, o Bruno se foi, mas é muito tocante ver um irmão como você fazendo tudo que você está fazendo por ele. Vocês eram muito ligados, você e o Bruno Rafael? a gente era mais próximos na juventude, né? Porque como eu falei, a gente participava muito de concurso, ele me apresentou esse mundo da música aí, né? Mas a gente foi crescendo, aí ele foi atrás dos sonhos dele e eu fui atrás dos meus. No caso, eu sou estudante de biomedicina, curso de biomedicina, ele fazia medicina veterinária. Mas a gente era assim mais próximo antigamente, mas não que Mas era o seu irmão. era meu irmão. E você ficou mais próximo agora de novo. Sim, Por justamente. ele. E para você, Silvane, como deve ser devastador enterrar um filho. Como você e o Bruno? Vocês eram como era a mãe, como era o filho? O Bruno, ele sempre foi uma pessoa muito independente, assim, de tudo. Desde pequeno, ele já tinha essa predisposição de querer resolver as coisas só, né? Quando criança, ele não gostava que ninguém ensinasse nada para ele, pegasse na mão dele. Ele sempre quis fazer tudo sozinho. E depois que ele se tornou adolescente, já para a fase adulta, que ele vinha em busca de fazer a universidade. E aí ele sempre conversava comigo que ele queria fazer faculdade, só que ele sempre teve facilidade em passar em vestibular, porque ele se dedicava muito, só que o que ele queria era fazer medicina veterinária. E aí ele passou em várias, porque até então a UFRA ainda não tinha um ponto para ele assim dele conseguir entrar, né? E aí ele passou na estadual daqui, depois ele passou em outros cursos, ele ainda cursou ainda uma faculdade de biologia, que foi aí nessa faculdade de biologia que ele conheceu essa moça,
que ele foi encontrar nesse bar. Mas a gente, nos últimos meses, a gente não estava se vendo muito por conta que ele passava o dia inteiro para lá, na Pra... faculdade. Ah, lá pra faculdade, tá. Ele ia de manhã, só chegava à noite. Era de manhã, então a gente se comunicava muito pelo WhatsApp, né? A gente, quando ele precisava de alguma coisa, até porque ele vivia da bolsa de estudo, de pesquisa. E sempre por fora eu ajudava ele, claro, porque o nosso foco maior era ver ele formado. E a gente conversava muito pelo WhatsApp, mas no ano passado, no mês de junho, foi quando eu tirei férias do meu trabalho, foi a última vez que a gente saiu junto. E aí eu até cheguei a comentar com ele, eu disse, Bruno, a gente vai passar o dia no balneário, porque faz tempo que a gente não sai juntos. E a gente tirou um domingo para isso. Nesse dia a gente passou o dia junto, conversando, se divertindo. Em junho. Em junho do Foi a ano última, passado, foi a última vez que você esteve com ele presencialmente, é isso? Em junho? assim, de sair, né, para se divertir, porque ele vivia muito ocupado como ele era da parte de pesquisa, ele fazia parte do grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, e aí fazia intercâmbio, né? Ele fazia os trabalhos, as pesquisas e enviava para. Só que no mês que eu tirei férias, a gente disse, não, domingo. Ele até chegou a dizer que não ia, porque ele tinha um projeto para entregar até meia-noite daquele domingo. Eu falei, não, Bruno, não bora, a gente passar o dia junto, porque a gente quase não tem tempo. E muito insistia, ele acabou vindo, né? A gente foi a última vez que a gente esteve assim, juntos para se divertir. No mês de julho, a gente também esteve junto aqui em casa, à noite. E aí, inclusive, ele até consultou o meu cachorrinho, que estava doente, né? Porque ele já fazia medicina, então ele já entendia muitas coisas. Então a gente até brincou aqui, Bruno, bora, precisa consultar o nosso cachorro, que ele está doente, não sei o quê. Aí a gente ficou junto no mês de julho aqui, e depois disso, em agosto, ele retornaria às aulas. E não, depois daí foi o que aconteceu tudo isso. E inclusive nessa noite que ele saiu, ele disse que ele ia esfriar a cabeça dele porque ele já sabia a maratona que ia começar de novo, que ele não ia ter tempo. E foi a isso, mas ele sempre foi uma pessoa muito responsável, ele sempre ajudava, principalmente quando ele percebia que alguém queria se dedicar aos estudos, ele sempre se esforçava muito para ajudar. Ele incentivava, ele colocava a pessoa para cima mesmo, dava muito apoio. Ele colocava o caso dele como uma forma de inspirar, né, os colegas para poder buscar seus sonhos. Ele era uma pessoa muito tranquila, assim, ele não era não era de briga, era muito tranquilo mesmo, se divertia na dele. Essa. Até Fala, desculpa, que sumiu aqui e voltou. Fala. a própria amiga dele da faculdade que mandou o áudio, ela disse que o Bruno ele era muito calado, muito na dele, mas quando a gente precisava dele, ele se transformava em outra pessoa. Ele era uma pessoa mesmo extrovertida, mas sim, tranquilo. Essa amiga que ele encontrou por último, que foi a última pessoa a ver o Bruno com vida, ela ficou bastante tempo com ele. Porque se ele foi embora às 6 e pouco da manhã, ele chegar, não sei que horas ele chegou, mas são muitas horas. Sobre o que eles conversaram? Você perguntou para ele, para Audrey, para ela, como ele estava, o que ele falou, por que tanto tempo? E ela falou que eles conversavam sobre a faculdade, né? Que ele até, quando ele estava falando o quanto ele estava feliz para ela, e né, das coisas tinham sido diferentes, porque ele conheceu ela no IFPA, né? Aí de lá deu
deu um problema, ele precisou parar o curso de biologia, né? E posteriormente que ele veio a entrar na UFRA, né? na, na, na Universidade Federal. Aí ele estava informando isso, né? Estava conversando sobre isso, sobre a época que eles estudavam lá, do quanto tempo eles não se viam, da saudade dos amigos. E realmente, de fato, pelas câmeras que eu observei, que eu fiquei lá olhando desde a hora que eles chegam até a hora que eles vão embora e não, no momento, nada suspeito de alguém colocando água no Nada. copo, não. São sempre eles dois, mas chega um outro casal no decorrer da, da diversão deles lá, né? Só que assim, o Bruno tá de um lado da mesa e eles ficam conversando do outro, que esse casal que chega é amigo da moça que estava com ele. Entende? Mas não demoram muito, só conversam um pouco, depois vão embora e eles continuam lá Tá. a brincadeira deles. Entende? E Olha, assim, e assim? como a mãe estava falando, né, ele era muito de ajudar as pessoas que queriam estudar. Inclusive, no sábado, pela manhã, nós estávamos conversando via WhatsApp e ele estava me falando da prova que ele fez para ingressar no federal, né? E como ele sabia que eu cursava biomedicina, mas é uma universidade particular, aqui que eu poderia fazer a prova, né, para fazer a universidade pública. Aí conversamos, ele me falou de como que era, como que funcionava, do edital, das provas, do dia da prova. Aí já depois de um certo momento ele não responde mais, né? No sábado de manhã, que foi anterior a ele sair à noite. Aí foi a última conversa que eu tive com ele, né? Assim, pelo WhatsApp. De ver ele, eu via ele muito numa lanchonete dos amigos que eram amigos meus e amigos dele também, da época de banda. Aí sempre que ele chegava mais cedo da Federal, ele descia bem em frente, e nós estávamos lá e lá nós conversávamos, brincávamos um com o outro assim. Mas mais ali. Mas a nossa última conversa mesmo foi via WhatsApp sobre essa prova. E sobre estudo, que era uma coisa que ele dava tanta importância. Sim. Silvane, e você? Como foi a última vez que você falou com o Bruno? Foi durante a semana, já da primeira semana de agosto, porque assim, ele estava na casa dos meus pais não ficaram morando só, o Bruno ele sempre esteve com eles. E aí, toda manhã eu ia lá. Mesmo quando eu chegava do trabalho, eu tomava um banho e ia para lá. Ou então, quando eu estava de folga, de manhã, toda manhã já era rotina, toda manhã eu ia lá, né? Ver meus pais e com certeza para ver ele, conversar com ele, saber como é que ele estava. E aí eu cheguei lá no meio da semana de agosto, como um dia normal, né? Que a gente é acostumado a fazer isso. E sempre quando eu entrava, ele estava no quarto usando o computador, né? Já assistindo aula, estudando, fazendo alguma coisa relacionada lá à faculdade. Ele fazia muito pelo notebook dele em casa. Aí ele se levantou, veio tomar benção, né? E depois a gente conversou sobre como era que ele estava. E aí ele reforçou, ele disse, mãe, o meu já estou quase com as minhas coisas todas prontas para viajar em novembro para Curitiba. Aí ele disse, já fiz tudo, comprei mala, comprando roupa. Aí eu até falei para ele, disse, olha, quando estiver perto de te viajar, aí eu ainda vou te dar mais um dinheiro para te levar. Mas só quando estiver perto. Mas não vou nem te dizer nada, nem valores, só quando se aproximar da data de viajar. Aí ele sorriu e depois ele voltou lá para o notebook dele, que ele estava assistindo aula por lá. E aí eu fiquei lá conversando com a mamãe, né? Mas ele estava feliz, estava bem, estava contando sobre ele só falava nessa viagem.
Era só a gente se aproximar dele e falava dessa viagem que ele ia fazer para Curitiba. E foi a última vez que eu vi ele, na última semana de agosto, porque ele saiu no sábado à noite, daí pronto. Daí, só para encontrar. Se você pudesse ver ele mais uma vez agora, o que você falaria para ele? Hum, eu acho que eu ia dar um abraço muito, muito apertado, igual eu dei quando ele nasceu. Que é um abraço que toda mãe dá quando o filho nasce. Eu ia abraçar ele como se fosse uma criança de novo. E dizer que a gente, apesar da sociedade deixar a gente meio que longe um do outro, por conta de cada um ter a sua vida, mas dizer para ele que eu sempre amei ele, desde o primeiro momento. Ele sempre foi um orgulho para mim. Eu nunca disse isso para ele, mas era o que eu diria hoje. Como eu era feliz. Saber que eu tinha um filho como ele. A senhora era o Bruno e o Aldri, ou tem mais filhos? O Bruno é o meu primogênito. E tem o Aldrin e tem o meu caçula, o Douglas. Tá? Só que ele trabalha viajando, aí ele não está por aqui hoje. Tá. Mas é um 3. Eu até brincava que eu tinha formado um alfabeto, que eu falava, era o ABC. ABC. Eu tenho 2 irmãos também, somos 3 homens e Aldri, a gente sempre tem o irmão aquele que a gente podia ter sido, né? Cortar o irmão é se cortar também. O que você falaria para o teu irmão? Se você pudesse agora encontrar ele. Bom, primeiro eu acho que ele é um exemplo a ser seguido. E um cara que abdicou de tudo para viver um sonho, mergulhar assim, merecia no mínimo, reconhecimento, aplausos. Ele merecia essa virada de chave, né? De abrir seu consultório, expor o nome dele para tudo, para todos. E que eu pretendo ser pelo menos a metade do que ele deixou. Você já está sendo um grande irmão. Tem tudo que você já fez de investigação, você já está sendo 100% ele. Silvane, Aldri, eu queria agradecer muito vocês pela disponibilidade de vocês contarem tudo isso. Viram um registro do Bruno também. E assim que vocês tiverem novidades de como andou a investigação e tudo mais, por favor, me avisem para a gente contar para as pessoas que vão seguir vocês agora também. Essa história passa a ser de todos nós. Desejo que vocês consigam ter paz de verdade, seja o resultado que for. Eu acho que assim, ser feliz como foi todo dia, uma vez, eu acho que deve ser difícil. Mas a resolução de um caso, ela permite que vocês reconstruam essa felicidade inteira de novo. Então, espero que seja rápido para vocês. É um caminho árduo esse. Muito obrigada, tá? Pela ajuda. O trabalho que vocês fazem também é muito importante. É muito bonito. Eu sempre gostei de programas de investigação, não porque é um mero curiosidade, não. É porque a gente sabe que pessoas precisam de ajuda
que muitas pessoas não têm condições de ir atrás da verdade, e o trabalho de vocês é importante nisso, muito importante para a sociedade. E eu deixo aqui meu obrigado mesmo, do coração, pelo que vocês estão fazendo também, não por mim, mas por todas as pessoas que vocês já ajudaram até a solucionar casos, fazendo esse trabalho, tá? Muito Eu que obrigada. agradeço. Eu que agradeço. O agradecimento é meu. Muito obrigado. Porque também agradecer aí a vocês, tá? Sobre esse apoio que vocês estão dando aí ao caso. Essa ajuda, né? Que é muito importante Sim. também. E só mais um adendo, né? Um dia a gente prometeu que a gente iria bater uma foto de ele formado na área dele e eu formado no menino. Acho que eu já levo. Eu pretendo ser um perito, é por isso que eu curso biomedicina. Ah, que bom. Quem sabe um dia eu te entrevisto aqui também, como perito. Uhum. Eu vou informar sempre que tiver uma novidade com relação às respostas que a gente está buscando Por favor. aqui, tá? Por favor. E desejo e peço para que a polícia que está cuidando do caso, eu entendo às vezes ela não poder falar tudo, mas pelo menos fale o que pode para confortar, inclusive uma mãe e um irmão. Na verdade, 2 irmãos, que tem o C, que eu conversei com o A, tem o Bruno e tem o C. Que é... Não, é o D, o Douglas. É o Douglas, tá. Faltou o C então, porque a B, cadê o C? Mas é porque se aproximou. Aí eu Chegou lá. Tá. Muito obrigado, gente. É difícil desejar a paz 100% agora, porque vocês ainda estão no meio da guerra. Mas uma hora chega esse momento. E você tem 2 filhos. Tudo aquilo que você não falou para o Bruno em vida, fala para eles, que eles estão do teu lado. O orgulho é igual, tenho certeza que o orgulho é igual dos 2, mas fala, é bom para o filho ouvir, é bom para a mãe falar. É sempre importante. Obrigado, gente. Obrigado, parabéns, Aldri, pelo irmão que você é. E parabéns, Silvane, pela mãe. Obrigado. Um abraço, um beijo para vocês. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.